Ora, bom dia, amados irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor esta manhã. E é uma alegria também, e ao mesmo tempo tínhamos saudades de ver este ajuntamento, esta comunhão em Lisboa e Via Longa. Há muito tempo que a gente não se junta nesse sentido, mas sabendo que hoje temos um culto especial em homenagem, ou não, é quase uma homenagem, não é? É como fosse o nosso querido irmão Alex, que nos vai deixar para ir novamente para a sua terra natal. É um privilégio para nós também termos este culto em seu nome, além de ser um culto dedicado ao Senhor. Amados irmãos, convidava os irmãos a lermos a palavra do Senhor no Salmo 52. Salmo 52, que diz assim a palavra do Senhor: condenação do ímpio. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, Edomita, fez saber a Saúl que Davi entrara na casa de Abimeleque. Porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, a qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Mas o mal, antes que o bem, preferes mentir e falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te-á da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isto, temerão, e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua prosperidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como oliveira, verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Vamos orar e pedir aos irmãos para ficarem de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai santo, nesta manhã queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome. Por Deus que és das nossas vidas, e que tu és a razão do nosso viver. És a razão porque estamos aqui reunidos na tua presença através da ação do teu Santo Espírito, Senhor. Que esta manhã possas falar aos nossos corações e abrir a mente para que tudo possa ser aqui dito e falado e meditado seja para a honra e glória do teu nome. Pai amado, abençoa cada irmão aqui presente, abençoa a tua igreja, fortifica a tua igreja, Senhor, para que possamos andar como tu queres que andamos, através das tuas promessas, dos teus mandamentos, Senhor, e daquilo que tu queres que nós façamos através da tua obra e do teu ministério. Está connosco, está com este culto, está com o teu mensageiro. Vem pregar a palavra de Deus, Senhor, para que ela possa fazer efeito aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque contamos sempre contigo na nossa vida, mesmo no meio das nossas dificuldades, saber que tu estás ao nosso lado, para nos alegrar, amparar, animar
e exortar também de todos os dias da nossa vida. Tudo pedimos e agradecemos todas estas coisas no bendito nome de Jesus. Amém. Podem-se assentar, amados irmãos. Ao lermos e compreendermos este salmo, encontramos entre o ímpio e o justo estes dois contrastes. No versículo 1 a 4, descreve a atitude e a maneira como o ímpio age, pela sua arrogância, pelo seu poder, não tem dó nem compaixão de ninguém e por aquilo que estão a sofrer. Ao lermos estes 4 versículos, que são os primeiros 4, compreendemos como a Rússia está hoje a agir através de um homem sem coração. A palavra de Deus aqui é bem explícita. Sem amor ao próximo e por aquele que estão a sofrer inocentemente. Mas verificamos no versículo 5 que o ímpio, o homem fraudulento, o homem mau, não vai ficar sem castigo às mãos de Deus. Porque vimos aqui qual é o destino deste homem que vai ter. E outros que procedem de igual modo. Também o Senhor os vai castigar. Depois ainda usa a mentira. Quando é tratado de fazer o mal, ao dizer que não foi ele. Não é? Vimos o caso, não é? do testemunhos do próprio Putin. Mandam os petardos lá para dentro da Ucrânia, destrói as habitações, que não haviam de destruir, e depois ele diz que não foi ele, não foi a Rússia, foi a própria Ucrânia. Grande mentira, isto é uma coisa impossível. Mas olhamos para o versículo 6 e 9, nos quais encontramos o deleite do justo, o amor do crente. David estava a passar com muitas dificuldades, é verdade, estava com os seus problemas da vida, mas ele confiava e estava firme no seu Deus. Nesta confiança que David tem para o Senhor, reparamos no versículo 7 e 8, ele faz a diferença entre aquele que não crê em Deus e é em si próprio. Ao dizer que o homem não confiava na fortaleza de Deus, mas em si próprio, daquilo que fazia. Se alegrava dos seus bens, não é? E da abundância de tudo que ele possuía. E era nisto que se sentia forte. Mas David se identificou como oliveira verdejante. Uma ilustração maravilhosa. Para se identificar a sua firmeza e gratidão perante o Senhor. Porque ele confiava sempre no seu Deus. Por isso ele diz no versículo 9, eu para sempre te louvarei e dar-te-ei graças, Senhor. Mesmo apesar das nossas dificuldades que nós temos, mas cada um de nós possamos dizer também, eu te louvarei, Senhor, para sempre, porque estou grato por aquilo que tens feito na minha vida. Deus abençoe a sua palavra. Agora vamos passar a uma parte importante, como disse logo no princípio, e desde já, antes que chame aqui o nosso irmão Telmir, que tem algo para apresentar nesta manhã, chamo aqui em primeiro lugar o Alex para dizer alguma coisa da sua justiça. Obrigado. Em primeiro lugar, quero dar agradecimento para os lideranças desta igreja, incluindo a Dimiro, a Lourdes, a Joaquim Capelas, a Luís Aguilar, Marta e Nuno Fonseca e Chris Hemmenborough. A palavra é difícil para mim, mesmo eu falo inglês. Mas
Obrigado para a liderança e também para todos vocês, da maneira que vocês ajudam-me através deste agora 16 anos, 16 years, aqui em Portugal. Porque eu escolhi esta igreja? Eu lembro que era janeiro e eu combinei com Nuno Fonseca e eu estava no EBP em 2006 e Nuno levou-me para esta igreja em janeiro. Era um dia muito frio, muito nublado e eu fico atrás e eu estou a olhar para o que está a acontecer aqui. Eu mesmo não entendeu muito porque eu estou neste caminho para aprender a língua portuguesa e eu fico aqui. Essa é uma coisa para ser apresentado e entrar numa igreja, mas é outra razão para ficar com a igreja. E porque eu fico aqui com boas novas para todo este tempo aqui, eu vi 3 coisas que no valores de vocês têm, que é muito importante, mesmo que eu não sou da igreja dos irmãos na Austrália, eu sou da igreja presbiteriana na Austrália. E porque eu vou ficar aqui entre vocês, aqui, a denominação que era diferente do que eu pertenço na Austrália. A primeira coisa era o Evangelho. Vocês têm interesse no Evangelho de Jesus Cristo. Isso não só pelas palavras, mas o que vocês estão a fazer. Que é aquela atividade que está no bairro, nesta altura, atividades entre os jovens, era para o Evangelho de Jesus Cristo, era apresentado para pessoas e pessoas acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu vi que vocês tinham interesse na Bíblia. E esta outra vez não era coisa que era falado, mas o que vocês fazem, que a maneira que vocês pregam era baseado na Bíblia. Vocês nesta altura estavam a fazer estudos bíblicos depois do culto, que a Bíblia é estudado e falado e a maneira que esta é aplicado para as nossas vidas. E a terceira coisa que eu vi entre vocês, que vocês não funcionam como a comunidade que é separada da sociedade portuguesa, mas vocês estão dentro da sociedade, vocês não é um tipo de convento ou monastério, mas vocês estão dentro da sociedade que pessoas veem vocês, ver o seu testemunho, ouvir a sua palavra sobre Jesus e, numa maneira, está a afetar o que está a acontecer aqui. Então, esta é a razão que eu fico com vocês, a Igreja de Boas Novas, e eu fiz esta decisão. É uma coisa para ser levada para a Igreja, mas é uma outra coisa para porque fica com a Igreja. E esta era o que eu vi aqui, que vocês têm interesse no Evangelho, vocês têm a valorizar a Bíblia e vocês estão dentro da sociedade portuguesa. Não, mesmo tem esta coisa como a Igreja Católica, nós somos um convento e nós estamos ligados. Então, em 2006, eu fiz essa decisão para ficar com vocês, porque eu vi todas estas atitudes. E ao longo deste tempo de 16 anos, eu tentei ajudar para vocês neste alvo, para o Evangelho continuar a ser espalhado aqui em Portugal, que a Bíblia também é pregado, e nós temos impacto na nossa cultura aqui em Portugal. Depois de todo este tempo eu vou embora para a Austrália, para Sydney. Mas eu deixo com vocês o que o Paulo está a dizer para quando está a sair da igreja de Éfeso em Atos 20, que Paulo tentou pregar o conselho de Deus entre as pessoas de Éfeso. E para elas,
e também para o valor que nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E este era ambos para os gregos e os judeus. E eu tentei, neste tempo que está aqui em Portugal, para fazer a mesma coisa. Vocês também eram uma família para mim. Eu não tenho família, as pessoas perguntam-me sempre, tenho família? Eu não entendi isso inicialmente, que eu tinha mãe na Austrália, irmã. Mas no fim, vocês tornam-se também a família para mim. E quando eu estava a falar de vocês na Austrália, esta é a primeira coisa que eu disse, que a minha igreja local era a minha família aqui em Portugal. E a maneira que vocês ajudam-me era muito. A decisão para sair de Portugal era coisa difícil para mim para fazer. Mas era uma coisa que eu vi que Deus está preparado. Antes de eu ir embora de Portugal, eu já tenho um emprego parcial em Sydney. Eu vou ser professor de grego em Sydney Missionary Bible College, em tempo parceiro, não full time, mas tempo parceiro. Eu já tenho algum lugar para viver e temporariamente e também esta semana alguém está a dizer para mim que eu tenho apartamento para alugar com todo o mobiliário. E este é preparado. A maneira que a minha apartamento, o mobiliário foi comprado, o meu carro foi vendido em 2 dias. E tudo isto aconteceu para eu sair embora, mas mesmo é difícil para sair de Portugal, que mesmo era afeto-me muito. Não só os pastéis de nata, mas vocês todos. As palavras finais que eu deixo vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a razão que eu chego aqui em Portugal. E eu deixo para vocês o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus está a oferecer através da sua obra na cruz para vocês. Uma vida que é melhor do que o que é esta sociedade em Portugal, mesmo tão bom Portugal é, que ele está a oferecer uma coisa que é melhor do que isso. Eu tenho... É novo. Ok, obrigado. Obrigado a vocês. Ok. Bênçãos para vocês para o futuro. Um dia eu vou voltar. Mas não vai ser este ano. Só Deus sabe, não é? Se Deus sabe. Obrigado. Para continuarmos ainda em dedicação a este culto ao Alex, Delmiro tem algo para nos apresentar. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burning deep, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Há algum tempo atrás vi um programa na televisão de um esquimó que vivia num dos povos e ele passou toda a vida calado. Depois perguntaram-lhe porquê e ele disse que as palavras têm muita força e eu não quero dizer nada que não possa voltar atrás. Por isso é que ele ficou quase toda a vida calado. Claro que é um extremo, não é? Isto não é normal. O que é que Tiago diz? Na Austrália, nós infantários têm as crianças têm esta canção que elas dizem: Sticks and stones will break my bones,
but words will never hurt me. Pauzinho. Pois, Alex, pois, depois para casa. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you over evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its... dia ouvi uma voz, dia ouvi chamar. Queria ser meu Salvador e minha vida mudar. Então eu me arrependi. Jesus em mim veio morar.
que se ama, uma igreja que obedece, boas novas que proclama Jesus Cristo Salvador. Uma igreja que se ama, uma igreja que obedece, boas novas que proclama Jesus Cristo Salvador. Das boas novas eu sou, tenho aprendido a crescer com a palavra de Deus, ensino para o meu viver, e mesmo nos meus irmãos posso aos modelos ver. Que privilégio é para mim ser parte do povo de Deus que é. Uma coisa estranha, porque este é o que Deus fez por nós, pelo Jesus Cristo, que nós somos adotados numa nova família espiritual, pelo que Jesus fez para nós na cruz. E esta só é uma realização deste facto que Deus está a fazer. Deus está a fazer uma nova família. E Deus ainda está em controle de tudo. E Deus ainda está a fazer a sua igreja em qualquer parte do mundo, especialmente aqui em Portugal. So Deus abençoe vocês. Obrigado por estes temas. Obrigado também pelo almoço. Uma igreja que se ama, boas novas que proclama. Então, como o Adele disse, sabe, o irmão tem o privilégio de vir aqui à frente dizer duas palavras ao nosso irmão Alex. Não venham todos de uma vez, não é? Um de cada vez. Um dia vim aqui muito doente e vinha com a intenção de pedir ao Delmir que orasse por mim, porque o Delmir é que eu conhecia, não é? O Delmir e a Lourdes, eu vim com aquela intenção, vou pedir ao pastor, ao Delmir para orar por mim, porque eu não estou bem e não sei o que é que fazer. Foi mesmo no início do ministério do Alex aqui. E então, quando eu cheguei aqui, o Delmir também estava doente, porque o Delmir não estava cá. Estava o Alex. Eu fiquei muito constrangida, porque não conhecia o Alex lá nenhum. Eu sempre vou pedir ao homem que esse lado tinha, mas eu tive assim um bocado de receio, mas não conhecia mesmo assim. E o Alex também não conhecia, se eu aguentar com esta, mas lá ele ouviu e disse: olha, eu só queria que alguém orasse para mim, porque eu estou mal, eu não sei o que era, estou mal. Então eu dou graças a Deus porque o Alex fez uma oração assim, tipo relâmpago, assim daqui com mais ânimo, não é? Com mais vigor. Disse: bem, agora é que eu vou mesmo tratar deste assunto, porque ganhei de força e meu filho teve que ir ao hospital, e, porque pronto, era mesmo um assunto hospital, e fiquei com o melhor médico do hospital, graças a Deus. Por isso pedi pelo melhor, pelo diretor do hospital, porque primeiro aquelas médicas que disseram não detectaram o problema, mas depois ficaram nas duas mãos. E queria dar graças a Deus, porque aquela oração para mim foi assim, tipo, pronto, alguém orou por mim, alguém está a interceder e acho que vou conseguir, e consegui, graças ao Senhor. Alex, bom dia. Vais ficar sempre no nosso coração. O Senhor usou este vaso que nós, que realmente a palavra de Deus diz que somos vasos de barro inúteis, mas quando somos colocados nas mãos do Senhor, Ele modifica e abençoa outros. E nós agradecemos a Alex pela palavra que ao longo dos anos foi transmitida
com fidelidade, em que marcou muitas vidas e marcou a nossa família. Por isso, nós queremos te dizer que vais continuar entre nós, vais ser lembrado e, da mesma forma como serviste o Senhor, aqui alegraste o coração de muitos, estiveste entre nós na alegria e na tristeza, aturaste muitas das nossas birras, às vezes más disposições, mas a tua simpatia, a tua singeleza, a tua paciência conquistaste a mente o seio da congregação. Por isso, agradecemos ao Senhor, primeiramente, e agradecemos a Ti porque passaste e estás entre nós e deixaste o Teu perfume, e deixas o Teu perfume. Queremos continuar no site das Boas Novas, o WhatsApp, continuar a saber de Ti, como também sabemos da Fatinha, que ela está sempre a comunicar connosco. Obrigada, Alex, pelo testemunho, pela palavra, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor tão grande, que nós vamos sentir. Ainda bem que foste 2 meses ou 3, isso o Senhor preparou o nosso coração, não é? Agora de novo o Senhor vai preparar, mas não é para esquecer. Obrigada, meu querido irmão. Nós te amamos de todo o nosso coração. De facto, eu queria também falar do Alex. Além de privar com ele aqui na igreja, privei com o Alex no Instituto Bíblico. Privei com o Alex no Instituto Bíblico como professor muitos anos e vi da maneira como ele, a simpatia e o amor com que ele lidava connosco. Muitas das vezes eu servia o jantar à noite, acabava às 9 e pouco, e ele ajudava-me a limpar a louça, a guardá-la e esperava por mim, principalmente, para me dar a boleia até ao Tejal, para apanhar outra caminhonete para casa. E eu às vezes dizia assim, Alex, vai para cá. Não, vamos lá fazer. É isso, Alex, que isso aí sempre contou, como tu e os demais professores, sempre respeitada, sempre amada no Instituto. Estive contigo nos acampamentos, estive aqui na igreja, agora, depois de estar na missão de Via Longa, não tenho estado contigo, mas digo, muito obrigada, Alex. De facto, tu preparaste os nossos corações, tu ajudaste, tu com o teu amor, com o teu favor de esperares, gastares a tua gasolina e disseste, Alex, vai-te embora, tu. Não, irmã, se quiser que eu vá a casa, sempre pronto. É isso, naquelas noites frias, que tu me ajudaste. Muito obrigada, Alex. Que Deus também esteja no teu coração, na tua vida e que sejas muito feliz, longe, mas perto de nós. Porque é este amor de Jesus que nos une. Obrigada a todos, obrigada por ter estado aqui na nossa igreja e no IBP. E tenho certeza, quando eu disse que o BP também te agradece. Também quero agradecer. Também quero agradecer muito, porque muitas vezes nos trouxe de Via Longa e do Ave, e ia-nos buscar, ia-nos levar, porque a minha filha tinha um carro, é velho, mas ainda andava, mas ela não diz que para os caminhos e é assim. Mas eu sempre com paciência, eu fui lá com a minha filha, que ela demorava-se. Quando uma vez estivemos lá na Infância Santo, quando cortava, e eu dizia-lhe, quando não podia falar, eu disse, não, eu fico nervosa, eu não quero que ninguém esteja à minha espera. E ela é uma rapariga que se tem que esperar às vezes, para que não se possa dizer, ela é assim. E por isso, obrigado, que a vida me sorria tanto como se sorriu aqui, vai para da sua família, que também é família, e que Deus o ajude muito, e que Deus ajude a nós todos muito. Muito obrigada. Então, é assim, o que é que eu posso dizer do Alex? À frente. Não. O que é que eu posso dizer do Alex? O Alex já faz parte da nossa família. Porque era Natais, era Páscoas. A primeira vez que o Alex foi à minha casa, ficou muito... Não sei se ele estava muito à vontade, com os capelas todos reunidos.
De vez em quando aquilo choveu, foi um telemóvel a voar, lembra? O Alex ficou assim e eu disse, Alex, não te assustes, que isto não é nada. E então o que é que eu posso dizer do Alex? O Alex faz parte da minha família. Muito obrigado por o tempo que tu nos dedicaste. Vamos ter saudades tuas. A minha casa vai estar sempre aberta. Quando tu voltares, tens a mesa lá à espera, o teu lugar no Natal. Vai estar sempre lá. Obrigado. Desejo tudo quanto é bom. Desejo que Deus te acompanhe sempre. Vai estar sempre no meu coração. Obrigado. Não, eu também tenho que dizer alguma coisa ao Alex. Eu não sou muito boa com as palavras, mas a verdade é que as imagens e os testemunhos vão dizer tudo aquilo que eu não for capaz. Mas elas mostram que o Alex sempre foi obediente ao seu Deus, trabalhador, dedicado na obra do Senhor. E nós podemos ver aqui ao longo destes anos todos, nem sabiam que eram 16, já são muitos na verdade. Foi uma presença muito importante no meio de nós, eu diria mesmo essencial. Todos podemos ver a simpatia dele, o carinho com que ele tratava as pessoas. Eu acho que ele realmente sei lá, olha, eu não tenho palavras para descrever, pronto. E a verdade é que o meu lado egoísta está aqui a gritar, não queria nada que o Alex fosse embora. Não gostaríamos que o Alex fosse embora, mas amamos um Deus que não tem limites e nem fronteiras, e há trabalho para além, onde o Alex ainda vai ser, como diz a Lourdes, usado como um vaso, e sabemos que fará um bom trabalho, tão bom como o que fez aqui. Mas a verdade é que eu não posso mesmo deixar de dar o meu muito obrigado pela vida do Alex e pelo que fez aqui por nós. Obrigada. Só uma coisa muito rápida, está bem? Eu tive o privilégio, mais a Cristina e o Nuno, de comermos as primeiras moelas feitas com o australiano. Não posso dizer que eram as melhores moelas, mas estavam muito boas naquela forma. Mas foi muito bom, foi um dos primeiros encontros que tivemos com o Alex. A verdade é que eu nunca tive muita intimidade com o Alex, mas realmente os gestos que ele fez, eu queria só dizer um pequeno gesto, mas que contou muito para nós como família. Quando estávamos fechados na pandemia e o restaurante estava realmente numa situação muito difícil, o Alex ia de Lisboa até lá, levar a mala do carro cheia de comida e distribuir por todos os irmãos que realmente encomendavam. Nós sabemos que não era porque faltasse comida na casa dos irmãos, mas ele fez isto e os irmãos fizeram isto para nos ajudar. Pequenos gestos, mas que contam muito. Mais alguém? Eu da minha parte também só posso agradecer ao Alex a maneira como ele conviveu entre nós, entre a igreja, e a maneira também como se dedicou ao trabalho do Senhor. Tenho aqui 2 versículos. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, não é vão. Foi assim que o Alex conseguiu ser, quando veio de Austrália para Portugal, através do trabalho do IBP, como o testemunho da Ana já disse, trabalho das Boas Novas e noutros mistérios que o Alex esteve empenhado. O seu trabalho não foi em vão no Senhor. Ele percorreu vários quilómetros para alcançar aquilo que tinha a alcançar pelo ministério do Senhor. Tudo que realizou foi uma grande vontade de querer fazer mais e mais, não é? Agora sai daqui de Portugal, vai para a Austrália, mas, como diz o versículo, vai encontrar firme e inabalável no ministério do Senhor. Nós sabemos isso, não é? E como diz o versículo 57, foi pela graça de Cristo que Alex recebeu, e vai continuar a receber a vitória e o seu lagardão.
galardão. E é com este galardão que o Senhor o vai recompensar nos seguintes tempos. Só desejo ao Alex as maiores felicidades e as mais ricas bênçãos do Senhor lá em Austrália. Deus abençoe. Obrigado, Alex. A Bíblia diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E Deus tocou o coração do Alex há 16, 17 anos atrás, lá na Austrália, para vir até aqui ao nosso país, Portugal, para nos ajudar na seara. Ele não sabia que iria ficar aqui nas Boas Novas. Deus tocou o seu coração, conforme ele já deu o testemunho, para ficar aqui entre nós. É bom sinal. É sinal de que realmente sabemos acolher bem e que nós continuemos assim a acolher os outros que vêm até nós. E é para nós realmente um marco, um símbolo realmente do amor cristão. Não é? E é assim que devia ser entre todos. Não é? Bem, foi o tempo que Deus achou certo para que então o Alex estivesse entre nós e agora regressasse à sua casa, ao seu lar e à sua família e a sua terra, não é? Isso é normal, aconteça isto entre os missionários. E 16 anos, sem dúvida nenhuma, que todos nós podemos usufruir muito do ministério do Alex, não só da sua própria vida como pessoa, não é? Como ser humano e como cristão, mas também, acima de tudo, também pelos seus ensinos e por aquilo que Deus lhe deu de capacidade para nos ensinar a nós, não é? E nós fomos muito privilegiados, não é? Nesse sentido, e podemos também aprender muito da palavra de Deus através do Alex, não é? Que todos nós bem sabemos que o livro de Salmos ficou para nós um pouco mais conhecido por causa da vida do Alex. O campamento, o livro de Tiago, foi também um espetáculo, não é? É como nós bem sabemos. Aqui na escola dominical nós nos lembramos também do período do tempo da igreja, que ele falou entre nós aqui também, foi também realmente coisas que nós nos lembramos, estou-me a lembrar agora, não é? E com certeza que todos nós vamos nos lembrar, não é? Por isso, Alex, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por escolheste esta igreja para ficares e desejamos todo o nosso coração que isso não ludibriou as tuas perspectivas, senão também não ficarias 16 anos, não é? E damos graças a Deus. Bem, estamos a pensar agora, e agora quem é que Deus nos vai enviar? Não é? Mas Deus tem um propósito para todas as coisas e tem um propósito para a vida do Alex também e acima de tudo nós desejamos, sem dúvida nenhuma, que o seu ministério continue agora, onde quer que eu coloque, não é? Já sabemos que ele vai ensinar a tempo parcial grego, na escola onde ele estudou a palavra de Deus, não é? E isso é para nós também realmente um grande incentivo, não só lermos a palavra de Deus, mas estudarmos a palavra de Deus, colocarmos a palavra de Deus em prática, não é? E a passagem do Alex por entre nós, bem podemos passá-la com este versículo bíblico de 2 Coríntios, que diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Então, todos nós, com certeza, esta manhã fizemos uma coisa que é habitual fazermos, não é? Com certeza, todos nós em comum, não é? É por um bocadinho de cheirinho, não é? Ou spray, não é? Ou um perfumezinho, não é? Todos nós, não é? Eu tive um médico que era um espetáculo estar ao pé daquele médico, mas não seja por causa do perfume dele, não é? Que perfume cheirava tão bem, Ana, não é? O nosso médico lá em Santa Maria, mas é um perfume, esse perfume, não é? Que o Alex transbordou para nós, não é? Durante o tempo que esteve connosco, mas não é um perfume próprio, não é um perfume dele, não é? Não o comprou. É um perfume que foi comprado e lhe foi oferecido também como a cada um de nós, que é o bom perfume de Cristo, não é? E quando nós colocamos o perfume, cheiramos bem, mas daqui a bocadinho a nós já não nos cheira nada, não é? Mas cheira aos outros, que se colocam ao nosso lado e dizem, cheiras tão bem, mas já não me cheira nada. Pois não. E o cheiro de Cristo deve ser assim, não é? Deve exalar
este perfume de Cristo em nós, que os outros possam cheirar e ver. E esta é uma analogia, o perfume, como é evidente, da sua própria vida, em que a sua vida mostra realmente o quanto Deus nos ama, e quanto Deus o amou, e quanto Deus o protegeu para estar entre nós durante estes anos e dedicar 16 anos da sua vida ao ministério entre nós, das boas novas, e não só, como é evidente e lógico, não é? Alex, estamos muito gratos por estes 16 anos, que o Senhor te abençoe mais 16, pelo menos num outro sítio, num outro lugar, não é? 16 é apenas um proforme de antes, de números, porque desejamos que o Senhor continue a abençoar a tua vida onde quer que estejas e continues a ser realmente este bom perfume de Cristo para os outros, tanto para aqueles que são crentes como para aqueles que não são crentes, não é? E isto te abençoe. Eu creio que vamos pedir a toda a direção da igreja, por favor, vir aqui à frente para orarmos com o Alex e com a imposição das mãos. Alex, faz favor, a liderança da igreja, venha à frente, faz favor, para orarmos com o Alex. A Dona Lourdes, talvez uma senhora também. Agora, dois pretos. Sim, agradecemos por esta manhã, por este culto especial de despedida do Alex por nós. Agradecemos porque um dia tocaste no seu coração, Senhor, e o trouxeste para Portugal, Senhor, uma cara tão distante, tão língua, que eu não conhecia, Senhor, mas que capacitaste e diriges através do Espírito Santo, para que ele pudesse ser uma fase de bênção, Senhor, aqui para o povo e a Igreja em Portugal. Agradecemos pela sua vida, Senhor, e pedimos agora, nesta nova etapa da sua vida, em que ele vai retomar, reiniciar a sua vida lá no altar, e pedimos a tua bênção sobre a sua vida, para que o diriges através do teu Espírito Santo, Senhor, para que o fortaleças, Senhor, o ajudes nas suas dificuldades, necessidades e desafios que terá pela frente, Senhor, e para que ele possa integrar-se numa boa igreja e continue a servir, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através da sua vida. Oramos isto no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai, mais uma vez te damos graças pela vida do Alex, mais uma vez te agradecemos por toda a obra que ele fez entre nós, dirigido por ti, Senhor Deus. Te agradecemos em especial pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua presença. Obrigado, Deus. Tu sabes o quanto estamos gratos e cada um de nós temos realmente te agradecer por tudo que ele tem feito, Senhor. Mais uma vez pedimos a tua direção na sua vida. Acreditamos que estás no momento a trabalhar e a usá-lo como instrumento teu, como um vaso de bênção. Assim como ele foi para nós, Senhor Deus, continuas a usá-lo também lá na Austrália e que tudo isto seja com honra e glória do teu nome, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, para a sua saída, para a sua entrada na Austrália, a mesma alegria que ele te serviu, Senhor, continue, e a tua bênção seja constante, Senhor. Rodeia de bons amigos, bons cristãos, também a sua família, para que nada lhe falte, Senhor, espiritualmente e também fisicamente. Louvamos o teu nome e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Alex, em nome da igreja, eu deixar aqui uma recordação para quem quiser saber em uma boa oportunidade. Obrigado. Também deixa com você. Ora, bicho. A bandeira australiana. Da Igreja Sem Fronteiras. Vamos continuar o nosso culto, passando a palavra à irmã Helena para o nosso louvor. Há muito tempo, não é? Mas antes de bater, abram as Bíblias em 2 Crónicas, as vossas águas não gostos. Vamos louvar o Senhor, começando com o versículo que está no capítulo 6,
6, versículo 14 e 15. Então, 2 Crónicas 6, 14 e 15. Quem encontrar primeiro e quiser ler, se pode ler. Capítulo 6, versículo 14 e 15. É uma oração de Salomão, porque o Senhor tinha dito que ele iria ser rei e que seria ele a construir o templo, e realmente o Senhor cumpriu aquilo que ele falou. E então estou tão feliz que disse estas palavras de louvor. Alguém pode ler? E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Amém. Então o nosso Deus é um Deus fiel e ele cumpre as suas promessas, e Salomão experimentou isso na sua vida. Deus tinha dito que ele iria ser rei, e embora tentassem roubar nessa promessa, porque houve um que quis ser rei, Deus estava lá e guardou Salomão ser roubado nessa promessa, e Deus nos guarda, não é? E então Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus fiel. Por isso eu queria pedir aos irmãos para abrirem o Inário no número 10 das últimas folhas, portanto, as folhas verdes. Eu sei que os inários estão como velhinhos, alguns se calhar nem têm bem, mas tentem abrir o número 10, as folhas verdes, e vamos ficar de pé para cantar esse hino ao Senhor, está bem? Deus é um Deus fiel, cumpre as suas promessas, para que todos também se tenham Senhor
palavrinhas para nós lermos juntos, que é a oração de Salomão. É claro, eu não pus a oração toda. E porquê que eu escolhi isto para hoje? Porque é uma oração linda em que Salomão louva ao Senhor pelo templo que ele tinha acabado de construir, mas ele não confia só na obra das suas mãos. Ele pediu a Deus, orou pelo templo, para que o templo fosse uma bênção. E nós estamos a ficar um bocadinho desfalcados aqui na igreja, porque agora o Alex vai partir, outros também foram embora, e então eu pensei, Senhor, esta é uma oração que nós fazemos também. E também porque hoje é ceia. É uma oração do louvor e também que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Então eu queria pedir a vossa participação. Vou pedir ao Alex que, como ele vai embora, é a última vez que ele vai poder ter alguma coisa para nós. Então que ele comece, é só uma frasezinha. É o narrador, vocês vão ver aqui umas lancinhas, tem o narrador, se calhar, e vou pedir ao Henrique para fazer de Salomão, pode ser? Eu já vou falar, Helena. Já vou falar. Então o Timóteo, que ele fez muito bem. Quem é que pode fazer de Salomão? Eu não posso. Ai, Fonseca, olha aí, Fonseca. Olha aí, Fonseca, sim. Fonseca pode ser o Salomão. Mas é aquele. Há dois aqui. Há dois. Aquele é melhor do que o. Este é com frente. Estás a trabalhar na rapariga. Está com frente. Este também Fonseca. Eu pus o dedo no ar. Então vá lá. Okay. E quando for o T, vamos orar todos juntos. E estas letrinhas aqui. Agora, eu queria também pedir à Miriam para ler o G. Tem um G que é o grupo, que é para a Miriam fazer essa partezinha, que é só uma partezinha da oração de Salomão, que é para não ser monótono, está bom? Então cada um vai participar para nós todos lermos a palavra de Deus. Então o Alex vai começar pelo N. Podias começar, Alex? Aqui não tens, espera aí, o Fonseca aqui não tem folha. Então vamos lá ver. Alex, podes começar? Ainda não, peraí. Podes começar. Depois a Salomão, durante a alta do Senhor, enfrenta a complicação e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que mantens a tua aliança e bondade para os que te servem de todo o coração, quando o teu povo preferir diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti, nessa casa. Ouve tu, então, todos lá. Ouve tu, então, os céus e perdoa. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ouve tu, então, os céus e perdoa. Quando houver fome na terra, peste, queima de cereais, ou alguma praga, ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem fizer de todo o teu povo, conhecendo cada um a chaga do seu coração, ouve tu então os céus, assento da tua habitação, e perdoa, para que te temam todos os dias na terra que deste aos nossos pais. Também houve ao estrangeiro que vier de terras remotas, por amor do teu nome, a orar nesta casa. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares, e tornarem assim e te suplicarem, dizendo: Pecamos e perseverantemente andamos e cometemos iniquidade. E assim se converterem a ti, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa o teu povo e tem misericórdia. Porque são o teu povo e a tua herança. Pois tu para a tua herança nos elegeste de todos os povos da terra. O Senhor nosso Deus seja connosco, e não nos desampare e nem nos deixe. Inclinando assim o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Amém. O Senhor é Deus e não há outro.
Ele é Deus fiel, Ele está a ouvir as nossas orações. Por isso vamos continuar a louvá-lo, desta vez cantando alguns cânticos. Bom dia, irmãos.
Mas... tenho 1 hora ainda. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias numa passagem que o Alex já leu um versículo. Nós não combinámos, mas faz todo o sentido, não é? Atos, capítulo 20. E vamos ler dos versículos 17 a 24. 17 a 24. 17 a 24. Atos 20. Atos dos Apóstolos. O segundo volume do escrito de Lucas. Atos. Já todos abriram? Eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto a judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Até aqui eu não me vou alongar por 1 hora. A minha reflexão hoje vai ser breve. E aquilo que eu vou partilhar nesta manhã não é para causar polémica nem divisões, tá bem? É apenas como ilustração, tá bem? Entendam isso como ilustração. Voltando aqui ao texto, o apóstolo Paulo foi um dos grandes heróis da era cristã, não é? Depois da sua conversão a caminho de Damasco, o Senhor usou este vaso, não é? Usou poderosamente o apóstolo Paulo para a proclamação do Evangelho em diferentes lugares do vasto Império Romano. Não é? E ele tinha algumas vantagens. Uma delas é que ele dominava a língua, uma das línguas oficiais do Império Romano, que era o grego. Não é? O Alex certamente, não é, depois de atravessar meio mundo, viu-se grego para aprender o português. Não é? Mas, pela graça de Deus, ele conseguiu. Não é? Mas o apóstolo Paulo tinha esta vantagem. Não é? Ele viajava, né? Utilizava aquelas vias rápidas do Império Romano para chegar a vários pontos do Império para proclamar o Evangelho. E fazia-o em várias línguas. Né? Uma delas era a sua língua nativa, né? O hebraico. Né? E o que é interessante é que ele pregou o Evangelho. E pregou o Evangelho essencialmente a partir do Velho Testamento. Porque não havia Novo Testamento na altura. Ele pregou Jesus a partir do Velho Testamento ao mundo conhecido daquela época. E na passagem que eu li, Paulo agora está a caminho de Jerusalém após realizar a sua segunda viagem missionária. E quando ele chegou a Mileto, uma cidade portuária, mandou chamar os responsáveis da igreja de Éfeso, que era um grupo de servos do Senhor que tinham recebido a responsabilidade de cuidar, de pastorear e edificar a igreja ali em Éfeso. E ele então mandou chamar aquele grupo de pessoas, de servos do Senhor, a liderança da igreja, para se despedir pessoalmente deles e para dar algumas instruções importantes. Nós não vamos ler tudo, eu vou-me focar essencialmente aqui nestes versículos que eu li nesta manhã. Não é? Desta passagem eu destaco o foco de Paulo. Qual era o foco de Paulo? O foco de Paulo era completar a tarefa que tinha recebido de Jesus, que era o de testemunhar do Evangelho da graça de Deus a judeus e a gentios.
Essa era a missão dele, não é? E ele manteve-se focado na sua missão. E o que eu acho mais impressionante neste herói da fé, que é um modelo para todos nós, é aquilo que ele diz no versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, a missão que eu recebi da parte do Senhor está acima da própria vida, não é? Porque essa missão é recebida da parte do Senhor Jesus e eu vou cumpri-la. Nem que para isso tenha se tiver de perder a minha vida por isso, não há problema. Não é? Ele está seguro, a sua alma está segura aos cuidados de Jesus. Não é? Desde que ele tinha iniciado este trabalho, Paulo passou por muitos sofrimentos. Prisões, açoites, difamações, não é? E a lista continua. Mas nada disso o impediu de continuar empenhado na sua tarefa. A graça de Deus o susteve em todo o tempo. Renovou as suas forças, não é? E deu-lhe novo ânimo para continuar a servir ao Senhor. E ele continuou sensível à voz do Espírito Santo, não é? Que lhe foi conduzindo ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, e ele manteve-se fiel ao chamado que tinha recebido da parte do Senhor até aos últimos momentos da sua vida. Não é? Então é um modelo para nós. Não é? A seguir, claramente, não é? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele serve como modelo para nós hoje também. Deixem-me contar-vos uma ilustração. Vladimir Zelenko. Não é Vladimir Zelensky, é Zelensky, né? Esse é o artista lá da Ucrânia. Vladimir Zelenko. Este é um homem judeu, nasceu em Kiev, numa família pobre, e aos 4 anos de idade ele emigrou para os Estados Unidos da América. E ele estudou, não é? Os judeus são muito inteligentes, e este não é exceção, estudou, apesar das dificuldades, formou-se em medicina. Ele viveu em Brooklyn e formou-se numa universidade assim, não muito conceituada, não é? Mas formou-se, não é? E a partir daí deu um impulso no trabalho como médico, não é? Ele, de há 4 anos para cá, foi-lhe diagnosticado cancro terminal, não é? Ele tinha um tumor maligno no ventrículo direito do seu coração. E logo acima do tumor, ele tinha um coágulo sanguíneo. E ele dizia, olha, se este coágulo sanguíneo rebentar, fui desta para melhor. Mas o que é interessante é aquilo que eu vou partilhar convosco de seguida. Em fevereiro de 2020, quando estávamos todos preocupados, a onda ainda estava a chegar, ele desenvolveu um protocolo para tratamento de doentes Covid. Não é? E ele implementou isso nos seus pacientes. Até comunicou o Presidente sobre essa situação, só que logo de seguida ele foi duramente atacado de todos os lados. E continua a ser duramente atacado de todos os lados, principalmente pela mídia, não é? Mas ele manteve-se fiel na sua missão de cuidar e tratar do paciente. E o que é que ele fez? Conta-se que ele tratou cerca de 7.103 pacientes Covid. E desses pacientes todos, ele conseguiu salvar 7.100. Infelizmente, perderam-se 3 pessoas, não é? Sem sombra de dúvida, acrescento eu, Dr. Zelenko honrou o juramento de Hipócrates. Para quem sabe o que é o juramento de Hipócrates. Honrou, privilegiou e cuidou. Colocou em primeiro lugar a vida e a saúde do paciente. Não é? Dr. Zelenko faleceu na passada quinta-feira, na cama de um hospital. Não é? Ele tinha 49 anos de idade. Não é? E ele, nos últimos 2 anos, ele dedicou grande parte do seu tempo em convívio com o seu filho de 4 anos de idade. Não é? Este homem tem a particularidade de que ele temia o Deus de Israel. Não é? Ele recentemente gravou um vídeo, antes de morrer, não é? Onde deixou uma mensagem final de despedida, entre alguns avisos para a humanidade. Eu não vou partilhar com vocês, quem ficar curioso vai ver e vai pesquisar também. E nessa mensagem, é aqui que eu quero chegar, além de deixar alguns avisos, ele referiu que estava em paz, porque essa era a vontade de Deus para a sua vida.
E além disso, ele citou o Salmo muito conhecido por nós, Salmo 23, versículo 4. Não é? Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não é? Alguém que se manteve fiel à missão que ele tinha, não é? Abraçado, que era cuidar e tratar do paciente. Não é? Assim era com Paulo. Recebeu uma missão da parte do Senhor e manteve-se fiel no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo até ao final da sua vida. E nós sabemos, não é? Em Atos, na parte final de Atos, Paulo estava preso. Estava em prisão domiciliária. Já ouvi algumas calinadas, também dou muitas calinadas, filha. E então, e continuou a testemunhar do Evangelho, não é? Um segundo ponto, avançando, um segundo ponto que destaco desta passagem é que Paulo estava de consciência tranquila. Paulo estava de consciência tranquila. Paulo tinha recebido o chamado de levar as boas novas do Evangelho aos gentios, não é? E para completar essa missão, Paulo teve de viajar, já disse há pouco, não é? Para muitos lugares do Império. E ele dominava o grego e não tinha dificuldade com a língua, não é? E ele não se cansava, não é? De testemunhar tanto a judeus como a gregos. E ele testemunhou todo o conselho de Deus. Eu lembro-me agora daquilo que estivemos a estudar em Via Longa. Ele esteve apenas 3 semanas na igreja de Tessalónica. E, no entanto, ele falou de vários temas da palavra de Deus e não deixou de falar, de ensinar o tema da escatologia também, com aquela jovem igreja em Tessalónica. Então ele pregou todo o conselho de Deus, ensinou todo o conselho de Deus e por isso ele estava tranquilo, não é? Se alguém se perdesse, a culpa não era sua, porque ele ensinou a palavra de Deus com clareza, não é? E ensinou principalmente que os 2 passos necessários para a salvação de uma pessoa são quais? Versículo 24, que é arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo. Arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo. Paulo cumpriu a sua responsabilidade e por isso ele estava de consciência tranquila. Deixe-me dar-vos uma segunda ilustração. A semana passada, quando estávamos a ir para Lavra, a certa altura na Nacional 119, porque nós fomos por cima, passou um carro no sentido oposto a fazer muitos sinais para nós. A primeira coisa que me veio à mente foi: está ali a polícia a controlar a velocidade das pessoas, não é? Então eu reduzi a velocidade e fomos em marcha lenta. A certa altura, numa curva assim um pouco mais apertada, constatámos que um carro tinha-se despistado. Estava lá o carro da polícia, ambulância, bombeiros e uma enorme fila de carros, não é? Então foi interessante, não é? Aquela pessoa que vinha no sentido oposto fez sinais de luzes para nos avisar de um perigo que estava mais à frente no nosso sentido. E ele fez bem, certamente está de consciência tranquila. Porquê? Porque fez a sua parte, não é? E possivelmente evitou danos maiores para outras pessoas, de outras viaturas. Não é? Conclusão. Paulo recebeu o chamado para levar o Evangelho aos gentios e ele procurou cumprir a sua missão com fidelidade e na direção do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Não é? De modo semelhante, todos nós, os que cremos em Jesus, temos o chamado de servirmos ao Senhor com os nossos dons nos lugares ou no lugar onde o Senhor nos colocou, não é? Mantendo-nos sensíveis ao Espírito Santo. O sofrimento na vida cristã é inevitável, não é? No entanto, quando sofremos por amor a Jesus e pelo testemunho do Evangelho, nós somos bem-aventurados. Porquê? Porque o próprio Jesus disse que há galardão. Não é? Honramos o nome de Deus com a nossa vida e o Senhor não nos deixará de galardoar por isso. Não é? E ao fazermos isso, todos nós, não apenas o apóstolo Paulo, todos nós somos embaixadores de Cristo no mundo, exalamos o bom perfume de Cristo. Não é? Nós, quando testemunhamos de Jesus aos outros, nós por vezes vamos ser chamados de loucos. És louco, não é? Esta famosa frase de C.S. Lewis, que a Lúcia gosta muito, não é? E eu gosto muito desta frase também, que diz o seguinte: quando uma multidão
está a correr em direção a um precipício. Quando uma multidão está a correr em direção a um precipício, aquele que corre na direção oposta é considerado louco. Não é? A maioria segue falsas religiões. Infelizmente são poucos aqueles que ouvem, não é? Leem a palavra de Deus, a Bíblia, e o Espírito Santo fala aos seus corações. Por vezes seremos chamados de loucos, outras vezes seremos chamados de fanáticos religiosos. Vocês são fanáticos religiosos. Outros irão desprezar-nos. Ei, aquele agora abandonou a religião dos nossos pais. Agora é um pária. Agora já não queremos nada com ele. Não é? Outros irão ridicularizar-nos. Ei, agora viram um santinho. Mas também haverá outros que irão difamar-nos. Irão dizer falsas coisas acerca de nós. E a lista continua, não é? Mas não há problema. O que necessitamos de fazer, continuar a fazer, é fazer a nossa parte de testemunhar do Evangelho e viver com a consciência tranquila. Não é? Porquê? Porque se conhecemos e se sabemos que, através da revelação da Palavra de Deus, que o mundo caminha a passos largos para o julgamento divino que está prestes a se abater sobre a humanidade. E o único meio de a pessoa escapar do julgamento de Deus é, depois de ouvir o Evangelho da Graça de Jesus Cristo, responder positivamente, que é arrepender-se dos seus pecados, confessá-los e abraçar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida. Não é? Agora, voltando aqui para o Alex, eu não quis falar há pouco, aproveito agora no final. Agradeço ao Alex pela sua amizade, por ter encontrado, por acaso, contrariamente do Luís, privei bastante com o Alex nos meus anos de formação no IBP, onde ele foi o meu professor. Obrigado, Alex, por teres ensinado grego. Algumas coisinhas. Foste um bom amigo, um bom irmão na fé, com quem eu tive um bom relacionamento de amizade, alguém que foi meu amigo, sem filtros, transparente, sem segundas intenções, sem mesquinhez. Obrigado pela tua amizade e principalmente nos últimos 2 anos de pandemia, em que fizemos longas caminhadas lá nos montes de Santo António. Depois comemos boas comidas picantes. Ele aguenta-se bem, não é? E há uma coisa que eu aprecio em ti, é que tu sabes discordar e continuar a ser respeitoso ao mesmo tempo, não é? Porque as pessoas, quando discordam, normalmente é um conflito, não é? E deixam de falar, mas ele tem um perfil manso e soube discordar e não deixou que esses diferentes pontos de vista e opiniões afetassem a nossa amizade, não é? Então, olha, eu quero dizer-te que o Senhor te abençoe e te guie, não é? Nos novos desafios que tens pela frente na tua própria terra, não é? Onde o português vai ficar um pouco enferrujado, a não ser que continues em contacto connosco, não é? Com regularidade. Ok. É só isto que eu tinha para partilhar com vocês. Obrigado, Henrique, por esta passagem e pelas tuas palavras também. Compreendemos, verificamos qual é a nossa missão. Queridos irmãos, vamos continuar agora com uma parte especial, que é a ceia do Senhor. Eu convidava o irmão Alex para vir aqui à frente, ajudar a destruir o pão ou o vinho, e para lhe fazer companhia, convidava o nosso irmão Luís a guiar para vir aqui. Pode ser? E vou, antes de passarmos os 2 símbolos, vou ler apenas esses versículos bastante conhecidos, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então convido o Alex, o Luís, para ter uma palavra de oração, os dois simples. E convidava os irmãos a ficarem de pé. Nosso Pai, mais uma vez te queremos dar graças, Senhor, pela tua presença e por podermos olhar para este pão e este vinho e relembrar, Senhor Deus, a tua morte na cruz, Senhor Jesus. Amém. Tu vieste este mundo como homem, Senhor, e te humilhaste ao ponto de, como um servo, ires até à cruz, Senhor, e pagar o preço do nosso pecado. E através, Senhor Deus, da tua morte, da tua ressurreição, agora temos a vitória sobre o pecado, temos o perdão dos nossos pecados. É com fé, conforme hoje ouvimos, na morte do Senhor Jesus Cristo, em sua ressurreição, pelo arrependimento dos nossos pecados, que nós chegamos, Senhor Deus, à salvação. Te agradecemos ao lembrar isto mesmo neste dia, por meio do pão e do vinho. No nome de Jesus, Senhor. Amém. É só para os membros da igreja e temos muitos Enquanto estão a distribuir o pão e o vinho, só para dizer que é para os membros da igreja e para também dar os parabéns, porque temos aqui mais 4 membros novos que vão ter comunhão também connosco na ceia do Senhor. E, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comemos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebemos. Algum irmão, irmã, queira dizer ao Senhor com uma palavra de oração, um cântico? Vitória, Jesus, garante vitória. Seu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. E foi comprado um preço muito grande.
Este preço foi o sangue derramado lá na cruz, que foi comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Não sei se há algum anúncio esta manhã para dirigir à congregação. Então, se não há anúncio, vamos terminar o nosso culto com uma palavra de oração. E convidava o irmão Nuno Fonseca para ter também a sua participação aqui. Está bem? Vamos terminar com a palavra de oração. Então oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo tempo que tivemos na Tua presença, em especial agora, este memorial, esta cerimónia em que lembramos o Teu amor na cruz, pela vida de cada um de nós. Senhor, que nenhum possa sair deste local sem paz no seu coração, de que os seus pecados são perdoados e que se morrer hoje estará na Tua presença. Ó Deus, dá-nos essa satisfação de sentirmos que somos Teus e que para sempre estaremos contigo. Fica connosco, abençoa o resto deste dia, o convívio, a comunhão e também a semana que se avizinha, que a Tua presença, a Tua direção e a Tua proteção seja com cada um de nós, pois pedimos e oramos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.